A partir das informações obtidas até aqui sobre medidas, concluímos que toda medida reflete as limitações do aparelho utilizado. Desta maneira, precisamos rever as operações aritméticas realizadas com medidas para não incidir no erro de escrever algarismos sem significação no resultado. Por exemplo, vamos somar estas três quantidades indicadas. Observe que cada uma delas possui seu último algarismo grifado em vermelho, identificando ser este o algarismo duvidoso da medida. Vamos preencher os espaços vazios com zeros para que as parcelas da soma fiquem todas com o mesmo número de algarismos após a vírgula. Isto é um artifício de cálculo. Não se pode acrescentar algarismos a uma medida. Evidentemente que todos estes zeros acrescentados estão em vermelho, porque todo algarismo após o duvidoso é duvidoso. E como em uma medida só pode existir um duvidoso, por isto eles não foram escritos nas medidas originais. Ao somar um algarismo duvidoso com outro duvidoso, o resultado é um algarismo duvidoso. Quando somar um algarismo duvidoso com um algarismo não duvidoso, o resultado também é um algarismo duvidoso. Assim, o resultado fica com 3 algarismos duvidosos. Este resultado não está de acordo com o que foi explicado até aqui, que toda medida só deve apresentar um algarismo duvidoso. Estando a medida expressa incorretamente, precisamos fazer alguma coisa para que ela fique representada de forma correta. Para deixar o resultado com apenas um algarismo duvidoso, ele deve sofrer um processo de aproximação. A aproximação é uma ação de abandonar algarismos indesejados da medida. Abandonar algarismos em uma medida obedece a regras específicas. De maneira simplificada, todas as vezes que um algarismo maior ou igual a 5 é abandonado, o algarismo anterior deve aumentar de uma unidade. E quando o algarismo abandonado é menor que 5, o algarismo anterior permanece o mesmo. Usando esta regra, começamos pelo último algarismo da medida a ser abandonado. O algarismo é 1, menor que 5. Descartamos ele e o 7, algarismo anterior, é mantido sem alteração. Saindo o 1, o 7 passa a ser o último algarismo do número, e ele ainda apresenta 2 algarismos duvidosos. O 7 também deve ser descartado. Sendo maior que 5, ao ser descartado, o algarismo anterior aumenta uma unidade. Este é o resultado da operação realizada. Uma regra geral nos garante que, na soma, assim como na subtração, o resultado deve acompanhar a medida de menor precisão. Realmente, o nosso resultado ficou com apenas um algarismo após a vírgula, tal como a primeira medida, que também apresenta apenas um algarismo após a vírgula. Uma vez que aprendemos como proceder na soma e na subtração, nosso próximo passo é aprender o procedimento para o caso da multiplicação e da divisão de medidas. Utilizaremos um exemplo simples, o cálculo de uma área. O cálculo de uma área envolve a multiplicação de 2 medidas, o comprimento e a largura. No exemplo, de maneira não usual, as medidas efetuadas apresentam precisões diferentes. O critério a ser observado, tanto na multiplicação quanto na divisão, é que o resultado da operação deve acompanhar a medida com menor número de algarismos significativos. No caso indicado, a medida do comprimento possui 4 algarismos significativos e a medida da largura apresenta 3 algarismos significativos. Realizando a multiplicação, obtemos o resultado com 6 algarismos significativos. Conforme o critério fornecido, o resultado deve ter 3 algarismos significativos, conforme a regra de aproximação visto anteriormente. O zero deve ser mantido na medida.
Ele não pode ser descartado por ser algarismo significativo da medida. O algarismo zero é significativo em duas condições: quando está ao lado direito de outros algarismos ou quando está entre outros algarismos. Quando ele está à esquerda de outros algarismos, ele não é significativo. Para esclarecer esta questão do algarismo zero ser ou não ser significativo em uma medida, usaremos esta régua para medir o comprimento de dois objetos distintos. Inicialmente, mediremos este objeto vermelho. Seu comprimento finaliza sobre o valor 2, indicado na escala. Se escrevo a medida como 2 centímetros, usando apenas o algarismo 2, segundo o critério já estabelecido, garantirá para quem receber a informação sobre o resultado da medida que o algarismo 2 que ele está lendo não se encontra na escala. Ele deduz isto porque, sendo o único algarismo indicado na medida, este algarismo é duvidoso. Um algarismo duvidoso é aquele não lido no aparelho. Ora, mas nós estamos vendo o 2 na escala e temos que passar esta informação para quem for usar esta medida. Para contornar este problema, quando não se tem certeza do quanto o comprimento do objeto ultrapassa a marca no aparelho, é escrever a vírgula após o 2 e acrescentar o algarismo zero. Agora este zero está garantindo que o valor 2 foi lido no aparelho. O zero acrescentado passa a ser o algarismo duvidoso da medida. Escrito o resultado desta maneira, quem recebe sabe que o objeto medido coincidiu com o traço do aparelho que marca a posição 2. Agora, temos um objeto amarelo para medir. Seu comprimento está entre 0 e 1 centímetro. Uma vez que não há qualquer número entre 0 e 1, esta medida só pode apresentar como resultado apenas um algarismo. Fazendo uma divisão arbitrária, dizemos que o objeto alcança 7 partes das 10 partes divididas do intervalo, isto é, 7 partes de 10, que normalmente escrevemos como 0,7. O 7 é algarismo duvidoso porque ele não existe escrito no aparelho na posição que termina o comprimento do objeto medido. Não temos certeza alguma que seja 7. Pode ser 8 ou 6. O zero, neste caso, não possui significado na medida quanto à precisão dela. O zero é parte do sistema numérico decimal. Ele nos diz que o 7 não é 7 inteiros, cujo objeto teria o comprimento de 7 centímetros, que não é o nosso caso. O que temos é um objeto cujo comprimento acreditamos que seja igual a 7 décimos da unidade. Não confunda o conceito de algarismos significativos em uma medida e o significado dos algarismos em um número, tendo em vista o sistema numérico utilizado. Este é um outro problema que está relacionado com a criação do sistema numérico decimal e que não vamos tratar aqui neste momento. Veja esta imagem de uma placa de propaganda de algum posto de venda de combustível algum tempo atrás. Não é estranho alguém cobrar por aquilo que você não pode pagar? Observe, não existe este valor de 7 milésimos de real que se encontra na placa de propaganda. Os valores possíveis correspondem aos valores das moedas disponíveis no mercado, que são estas, cujo menor valor é o centavo. Isto é tão verdadeiro que a bomba de combustível, como mostra esta imagem, apresenta no visor do total a ser pago pela gasolina comprada apenas 2 algarismos após a vírgula. Então, qual o papel do milésimo no valor da gasolina? Se você adquirir 1 litro de gasolina pelo preço cobrado nesta bomba de combustível, ela fará a aproximação do valor a ser pago e o visor marcará o valor de R$ 4,30. Mas se você comprar 10 litros, o valor a ser pago
será de R$ 42,97. Aquele algarismo que parecia sem sentido, ganha sentido. Fazer uso de valores não existentes na moeda possui dois objetivos. Permite diminuir a perda em uma promoção de venda, ao mesmo tempo que possui forte apelo psicológico sobre o comprador. Observe esta outra condição. Qual a melhor bomba de combustível para comprar gasolina? Esta, com 2 algarismos após a vírgula para medir a quantidade de gasolina que você está adquirindo, ou esta outra com 3 algarismos após a vírgula? O valor indicado na bomba de combustível da direita como 20,007 será indicado pela bomba de combustível da esquerda como 20,01 litros. Isto significa que na bomba da esquerda, considerando o litro da gasolina igual a R$ 6,00, você pagaria R$ 120,06. Já na bomba da direita, você pagaria R$ 120,04. Uma diferença de 2 centavos apenas na maneira de medir a gasolina que você adquire.